Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais sempre com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Uma entrevista sobre colesterol. Nível elevado é sinal de problema. Você sabe o que é leishmaniose? Veja também pais presentes e a construção de memórias afetivas. E ainda, a receita de hoje é panqueca de aveia com frutas vermelhas. O Viva Mais acabou de começar. Eu começo o programa perguntando: você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol? Sabia também que alterações nos níveis de colesterol são a segunda causa mais importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares? Pois é, para explicar essa história direitinho, eu converso agora via Skype com a cardiologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Thaís Vieira. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Thaís, a gente já começa aí falando, desse colesterol. Todo mundo tem, claro, agora o problema são os níveis alterados, não é isso? Muito bom dia. Muito bom dia, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Então, na verdade, o colesterol é um componente extremamente necessário à produção de várias substâncias do nosso organismo, inclusive a produção de hormônios. O problema, como você bem falou, é o excesso do colesterol, né? Então, a gente gradua o colesterol das várias pessoas como tendo uma dislipidemia, que significa colesterol elevado e suas frações, e triglicérides, como sendo primário ou que é hereditário. É muito importante que as pessoas saibam que podem ter o colesterol elevado de maneira hereditária. Sim. E nesse contexto, o nível de LDL colesterol precisa estar acima de 190. E existe o colesterol secundário a outras doenças. Então é importante, se você tem a sua tireoide funcionando lenta, se você tem problema de fígado, entre outras patologias, tudo isso pode fazer com que haja uma alteração de seu colesterol. E se você conseguir controlar a sua tireoide, por exemplo, o seu nível de colesterol vai baixar, independente, não necessariamente precisando de um remédio específico para baixar o colesterol. Existem também algumas medicações que fazem com que o colesterol possa subir. E existe o colesterol que se eleva por uma dieta inadequada, por um sedentarismo, e que todos esses aspectos eles precisam ser considerados para que você faça o devido diagnóstico e tratamento. É verdade. Doutora Thaís, quais são os sintomas mais frequentes de quem está aí com um colesterol elevado? Então, na verdade, o colesterol elevado pode não dar sintoma. Então, esse é o grande problema das patologias cardiológicas, dos fatores de risco cardiológicos, como a hipertensão arterial. O colesterol, ele pode não dar sintomas. E o primeiro sintoma ser um AVC, ser um infarto, que são as consequências do nível elevado do colesterol, Em alguns pacientes, eu ainda tenho alguns relatos de tontura, dormência nos braços ou dormência no corpo, mas não é uma regra. Então, mesmo pacientes assintomáticos que tenham colesterol elevado, eles precisam estar sempre vindo ao médico para fazer a dosagem, e o médico estratifica o risco daquele paciente, porque existem metas diferentes de redução do colesterol a depender do risco de cada paciente. Entendi. Na abertura aí da nossa entrevista, eu falei que o colesterol é a segunda causa mais importante para o surgimento de doenças cardiovasculares. E eu acho que as pessoas em casa devem estar aí se perguntando, quem é a primeira? Hipertensão, não é isso? Hipertensão arterial.
hipertensão arterial, na verdade, assim, ser um somatório dos fatores de risco, né? Mas a hipertensão arterial, diabetes, né, o colesterol elevado, a história familiar, o sedentarismo, o cigarro, o estresse. Então, todos esses fatores que eles se somam para que você possa dizer se o risco daquele paciente é alto ou não, devia ter uma doença cardiovascular, que é, como você bem falou, o infarto e o AVC. Né? Nós sabemos que morrem cerca de 1.000 pessoas por dia no Brasil de doença cardiovascular. E que nessa época de pandemia houve um aumento, isso são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um aumento de 30% nessas mortes. Porque os nossos pacientes não procuraram seus médicos com receios de adquirir a Covid, estão sedentários, comendo mais, ingerindo uma quantidade de álcool a mais, e isso elevou em 30% as mortes por doenças cardiovasculares decorrentes também do excesso do colesterol. Doutora Thaís, como é que a gente sabe? O diagnóstico é simples, né, através de um exame de sangue, mas quando ele deve ser feito? Geralmente de quanto em quanto tempo? Então, a dosagem dos níveis, né, do lipidograma, que inclui colesterol total, LDL, HDL e triglicérides, vai variar a frequência de realização dessa dosagem de exame de sangue para verificação a depender do risco do paciente. Se ele é um paciente de baixo risco, ou seja, que tem seus níveis normais, em outra dosagem, que não tem histórico familiar, que os exames cardiológicos são normais, ele só necessita fazer essa dosagem uma vez ao ano. Mas um paciente de muito alto risco, que é aquele que já teve um infarto, já teve um AVC, ele precisa fazer com mais frequência. E essa frequência vai ser ditada pelo cardiologista. Doutora Thaís, a gente tem observado também um número muito elevado aí de crianças, né, com o colesterol alterado. Por que disso? Sim. São os alimentos aí industrializados? Então, a aterosclerose, ela já começa quando a gente nasce. Então, quando a gente nasce, a gente já começa a produção de colesterol, a aterosclerose em si, até chegar o dia da nossa ida. Então, se você, durante a sua infância, tem uma alimentação inadequada, por que a gente não via isso nos nossos antecessores? Porque a qualidade de vida, nós brincávamos nas ruas, tínhamos uma atividade muito mais intensa, não tinha esses fast foods que a gente tem hoje em dia. Então, as crianças estão realmente com colesterol mais elevados, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia já advoga até o uso de medicamentos pela dieta inadequada, pelo sedentarismo, porque as crianças estão vivendo mais de computador e de celular, e somado a isso o histórico familiar da criança. Doutora Thaís, o tratamento para quem está com colesterol alterado é através de medicamentos mesmo? Comprimidos, como é que é? Então, a primeira coisa é mudança de estilo de vida, né? Procurar manter uma alimentação saudável, uma atividade física regular, pelo menos meia hora, 4 vezes por semana, já ajuda na redução do colesterol e do triglicérides também. A depender do tipo de dislipidemia, ou seja, o tipo de colesterol que esteja elevado, por exemplo, se você tem uma dislipidemia familiar, tem o LDL colesterol acima de 190, muito provavelmente você vai precisar, além das tradicionais estatinas, né, que é o que a gente vê, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, que são as medicações pioneiras e primordiais no tratamento do colesterol. A gente vai precisar usar medicamentos muito mais complexos, inclusive caros, que são os PCKS9. Doutora Thaís, para a gente encerrar a nossa entrevista, muito melhor do que tratar é prevenir, né? E como você mesma acabou de comentar aí, tudo isso passa pela mudança no estilo de vida principalmente, né? Prevenção é tudo. E você tem um AVC, você tem sua vida ceifada porque você fica num leito impossibilitado de realizar suas atividades diárias. Ou um infarto do miocárdio,
que pode lhe levar à morte. Então, previna-se, dose seu colesterol e procure seu cardiologista. Isso aí, verdade. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez pela iniciativa de poder conscientizar a população da prevenção primária das doenças cardiovasculares. Ok, obrigada. No próximo bloco, você já ouviu falar em leishmaniose? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Na próxima terça-feira, 10 de agosto, é Dia Nacional de Combate à Leishmaniose. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a leishmaniose visceral está presente em 12 países das Américas, sendo que 96% dos casos relatados são do Brasil? Conheça um pouco mais sobre essa zoonose e foque na prevenção. Olá! Hoje no quadro Viva por Dentro, nós vamos falar um pouquinho sobre a leishmaniose. No dia 10 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate à Leishmaniose. A leishmaniose é um conjunto de doenças causadas por um gênero de protozoário chamado Leishmania. A Leishmania, ela pode ter várias famílias e causar alterações tanto sistêmicas no organismo todo, como a leishmaniose visceral, quanto a alteração que faz lesões de pele, que é chamada leishmaniose cutânea. A transmissão é feita através da picadura do mosquito palha, que, ao picar um animal infectado e picar o humano, transmite essa doença a nós. Não há transmissão interpessoal de pessoa para pessoa. O combate ao vetor de transmissão, que é o mosquito, deve ser feito através de não deixar lixos orgânicos, folhas apodrecidas, pois é ali, naquele ambiente, em que esse mosquito, que é o mosquito palha, ele se reproduz. Então, uma forma de combater a doença é combater o seu vetor. O tratamento em animais doentes no Brasil ainda não tem liberação com as drogas que são utilizadas para o tratamento humano. Então, deve-se também fazer a vacinação nos nossos animais domésticos para que eles não se infectem através da picadura do mosquito com a leishmaniose e possam oferecer, assim, risco à nossa saúde. As lesões de pele, elas são lesões feridas que têm as bordas elevadas e podem aparecer no local da picadura do mosquito ou em outros locais. Já a leishmaniose
mucosa, ela aparece com lesões em mucosa nasal, na mucosa da boca e também pode ser diagnosticada, assim como a cutânea, através de biópsia. O exame clínico, a avaliação da lesão, é um grande indicativo da suspeita, mas a confirmação diagnóstica é feita através da biópsia. Tira-se um pedacinho de pele e leva para o laboratório para fazer a análise. Pacientes com leishmaniose visceral, ou seja, a leishmaniose sistêmica, eles têm queixa de fraqueza, aumento do volume abdominal, dor abdominal e podem apresentar algumas alterações no simples exame laboratorial como o hemograma. Porque a leishmania, quando ataca a medula óssea, ou seja, o local onde a gente produz as células vermelhas, brancas e as plaquetas, elas podem serem tomadas e a produção dessas células ficarem prejudicadas, tendo às vezes diagnóstico diferencial até com leucemias ou atrofia medular. Mas é muito importante, ao aparecimento de qualquer sintoma ou mesmo a alterações laboratoriais de suspeita, procurar atendimento médico. As formas de combate à doença e prevenção são através de controle dessa doença nos animais domésticos e através do controle de lixos e materiais orgânicos em decomposição, para que a gente possa diminuir a chance de reprodução do vetor, que é o mosquito. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o quadro Viva por Dentro. A seguir, a receita de hoje é panqueca de aveia com frutas vermelhas. E ainda, uma reportagem especial em homenagem aos papais. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. O investimento realizado na educação para a saúde é um meio que propicia o conhecimento sobre a importância do autocuidado. É essencial estimular um entendimento de que a atenção com a saúde é tarefa de todos os dias e também responsabilidade de cada um. Aprender a cuidar do corpo e da mente é o ideal para que se viva bem ao longo da vida. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. O aquecimento global é causado principalmente pela emissão de gases poluentes que aprisionam o calor do Sol na atmosfera terrestre. Nos últimos anos, a quantidade emitida desses gases tem sido maior do que a capacidade do meio ambiente de neutralizá-los. O primeiro passo para reduzir esse efeito é quantificar essas emissões e gerenciá-las. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Está esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora vamos à receita da semana. Panqueca de aveia com frutas vermelhas. A aveia rende ótimas combinações com vitaminas, sucos e salada de frutas. Nesta receita, a sugestão é uma panqueca de aveia que pode ser combinada com mel ou geleias, tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde. Sabia que a aveia dá saciedade e ajuda no funcionamento do intestino? Pois é, pegue já papel e caneta para não perder essa delícia.
fácil de fazer, saudável e ainda tem uma curiosidade muito interessante. Lembra que no início do programa falamos sobre o colesterol? Então, a aveia ajuda a aumentar o HDL, o bom colesterol, e ao mesmo tempo contribui para a diminuição das taxas de LDL, o colesterol ruim. Bom saber, né? Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E agora chegou a vez da reportagem especial em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado exatamente hoje. Pense aí qual foi a experiência que você vivenciou com o seu pai que marcou a sua vida. Isso aí é memória afetiva e é sobre esse assunto que vamos falar. Pais presentes que se preocupam em construir memórias guardadas para todo sempre nos corações dos filhos. Foi numa viagem ao Chile para participar de uma competição de karatê que Gabriela vivenciou uma das experiências mais significativas e intensas da vida dela ao lado do pai. Eu estava competindo e ele estava na arquibancada. Quando eu ganhei a luta, ganhei a categoria, eu saí, fui correndo e subi as escadas bem rápido. Ele estava quase que no topo da arquibancada. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi abraçar ele e nós dois choramos juntos. E eu acho que isso é tão marcante para mim, porque era um sonho de nós dois de muito tempo. Gabriela é filha de Gledson, que também é pai de Cauã. Não é novidade que os filhos se espelham nos pais. A gente ouve muito e comprova no dia a dia que o comportamento dos responsáveis influencia demais na formação e escolhas das crianças e adolescentes. É muito comum os pais repassarem o que aprenderam de geração em geração. Meu pai é uma grande referência para mim. Desde pequeno sempre me ensinou a ser perseverante e batalhar para alcançar os meus objetivos. E é isso que veio dele. Além de ser presente, meu pai sempre me apoiou nos esportes. E é esse o legado que eu deixo para os meus filhos, que hoje são atletas de esportes nos quais me viram praticar. Gledson já foi bailarino e hoje é professor de karatê. Através do esporte, ele vem criando memórias afetivas com os filhos. Cauã, por exemplo, vem trilhando o caminho do balé. O garoto conta como tudo começou e ressalta que algumas lembranças ficam cravadas no coração. Quando eu era bem pequeno, eu e meu pai fazíamos balé na mesma academia daqui de Aracaju e era comum que ele me levasse depois das aulas para um restaurantezinho que tinha do outro lado da rua e a gente comia lá bolo, suco, a gente lanchava depois das aulas. Como eu falei, eu era muito pequeno, então eu não me lembro exatamente de como eram as coisas. Mas atualmente é comum eu me recordar de alguns sentimentos, alguns sabores, sensações que eu tinha naquele restaurante, naquele período de tempo. E o que prova que isso me marcou bastante, Dia dos Pais, pra mim, pai, é todo dia. É quando eu acordo, já tem uma vitamina me esperando. É quando a gente sai de carro, só nós dois, nosso momento, cantando, dançando, se divertindo. São os nossos treinos, são as nossas viagens. Pra mim, qualquer momento com o Senhor é o melhor momento do mundo. Só basta estar com o Senhor. Pai, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do Senhor. Eu vivo e aprendo diariamente com o Senhor. Vou levar os seus ensinamentos pro resto da minha vida, Quero desejar um feliz Dia dos Pais e dizer que eu amo você. Está cada vez mais difícil encontrar um espaço na agenda para dar a devida atenção aos filhos. A rotina diária é intensa, as exigências profissionais estão cada vez maiores, somadas aos afazeres domésticos, além do uso excessivo dos eletrônicos. Segundo a psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe, Deise Peixoto, muito mais importante do que a quantidade de horas dedicada aos filhos é a qualidade da relação com eles. A presença, de acordo com ela, não deve ser somente física, mas principalmente emocional e afetiva.
Só dessa maneira é possível fortalecer laços e criar conexões para a vida toda. Criar vínculos emocionais com pessoas de referência, assim como são os pais, é extremamente importante e pode influenciar toda a vida do indivíduo. Por isso, pais, compreendam a importância que a presença de vocês tem na vida de seus filhos. Não só a presença física, como estar por perto, conviver, morar na mesma casa ou passar o final de semana. Não apenas estar fisicamente no mesmo ambiente, mas estar disponível afetivamente, ou seja, acolher, observar o seu filho, entender qual o seu jeito, do que ele gosta, do que vocês têm em comum, que tipo de atividades vocês podem desenvolver juntos. Ser um parceiro, ser alguém com quem eles possam desabafar, compartilhar o que sentem, como se sentem, tirar dúvidas, compreender que a vida é feita também de limites, compreender que vai ser necessário lidar com algumas frustrações. Tudo isso fará com que você crie memórias e aprendizados para a vida do seu filho. E para promover toda essa interação, essa troca de experiências, a psicóloga orienta que não é preciso criar atividades mirabolantes. As pequenas coisas do dia a dia, se feitas com atenção e entrega emocional, já são mais que suficientes. E é acompanhando essa linha de raciocínio que Luciano, pai de Vitor, Rafaela e Júnior, vem construindo as memórias afetivas nas vidas dos filhos. Corro com o Vitor, jogo bola, ando de stand-up com minha princesa, nado com o Juninho. Esses momentos ficam guardados na minha memória, eu tenho certeza que na memória deles. Luciano recorda de bons momentos com o pai. Ele quer transmitir as mesmas sensações para os filhos e deseja também que os filhos repassem para os netos e assim sigam o fluxo da vida, sempre trilhando o caminho daquilo que mais importa, o amor. Lembro muito bem quando eu viajava com meu pai numa Variante 79. Era muito massa, eu ficava lá no fundo, olhando tudo pelo vidro. Então, ia para o Bar Salgado, viajava com meu pai, era muito bom. Esses momentos eram de muita alegria. E ficam guardados na minha memória, e eu queria passar isso para eles, para que eles passassem para o filho dele. Porque eu tenho certeza que a vida pode e ela deve ser mais leve. Vários momentos marcam a nossa vida e para mim especificamente as nossas viagens para a natação, a toda a torcida que ele teve por mim, todo o apoio, tudo que eu sempre fiz, foi importantíssimo para o meu crescimento. E tem vários momentos marcantes na nossa vida, né? Que sempre o pai da gente teve presente. Inclusive, uma memória que me marca muito é o meu casamento, né? Então, meu pai ali muito emocionado junto com a gente, a nossa família toda lá. Foi um momento que marcou muito a minha vida, né? Então, é difícil falar um momento só, né? Como ele está sempre presente em nossas vidas, em tudo. Tudo que a gente vai fazer, ele sempre está dando aquela maior força. E sendo esse pai surreal, né? Que nunca deixa de ser jovem, sempre está com a gente em todos os momentos e que a gente se espelha muito nele. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Ah, lindo demais, né? Eu aproveito a oportunidade para desejar Feliz Dia dos Pais a todos os papais, em especial ao meu Sérgio Matos Andrade e ao meu esposo Fábio, pai do nosso rei Davi. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.cop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, você confere uma entrevista sobre a campanha Agosto Verde Claro, de combate ao linfoma e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.